Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Cada hora um vídeo em um lugar diferente, é isso daí, enfim. A gente que gosta de futebol, cara, a gente tem que ir às vezes pro nosso mundo para poder trocar uma ideia e fazer a resenha. Porque todo mundo fala assim, né, é só futebol e tal. Só que pra gente não é só futebol. Pra nós, a parada é muito séria. E ó, já quero deixar um recadinho aqui com vocês, dos nossos amigos, dos nossos parceiros da Tribo da Sorte. A Mega Sena tá acumulando, a Mega Sena da virada tá aí, logo logo tá chegando, já estamos encaminhando pro final do ano. Como que passa rápido, né, mano? E você pode acessar lá a Tribo da Sorte e fazer a sua fezinha. A Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal, tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Então você pode clicar nesse link que eu estou colocando fixado aí embaixo, chama o pessoal lá no chat, fala assim, ó, eu gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco, eu vim pelo canal, queria o cupom dele. Eles vão gerar um cupom para você, vai mandar um cupom e você vai poder utilizar lá na plataforma dos caras. Eu mesmo já fiz a minha fezinha para a Mega Sena da virada e inclusive já utilizei também o meu próprio cupom. Ainda falei pros caras, ó, eu sou do canal lá do Opina Porco, eu quero utilizar o cupom do Opina Porco. Aí eles mandaram o cupom para mim e eu utilizei lá na plataforma deles, tá bom? Tribo da Sorte, galera, ó, é só acessar lá, eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Tamo junto. Bem, meus amigos, eu quero conversar com vocês aqui, primeiramente, sobre a situação lá do Botafogo. A gente sabe que o Botafogo tá passando por um desmanche. E assim, mano, todo mundo já sabia que isso ia acontecer, inclusive os torcedores do Botafogo, isso não é novidade. Porém, segundo matéria da ESPN, cara, matéria apurada pela ESPN, não é eu que estou falando isso não, é uma matéria da ESPN. Parece que o clima de desconforto gerado pelo técnico Arthur Jorge no voo de volta lá do Mundial acabou fazendo com que os ânimos se esquentassem nos bastidores do Botafogo. E o próprio Botafogo, a própria gestão interna do Botafogo já vê o Arthur Jorge como uma carta fora do baralho. É isso, mano. Como assim, Neto? Vou ler aqui pra vocês, pra gente se inteirar dessa informação lá do site da ESPN, tá? Olha aqui. Botafogo já vê Arthur Jorge fora. Veja como o técnico causou desconforto em viagem para o Rio de Janeiro. Arthur Jorge não deve mesmo continuar no comando do Botafogo para a próxima temporada. E o clube, aliás, já vê o técnico fora. A ESPN apurou com fontes da equipe carioca que o português tem acordo com um time do Catar, o que inclusive foi assunto no voo de volta para o Rio de Janeiro, onde Arthur Jorge falava abertamente sobre esse novo contrato. O treinador negociou com o clube do Catar sem ter falado antes com o John Textor, o dono da SAF, o que causou um desconforto nos bastidores. O Botafogo também não tinha ideia de melhorar a remuneração do treinador, que tem um contrato até o final de 2025. Segundo fontes do clube, disseram a ESPN, Jorge já tem um salário muito atrativo para o mercado brasileiro, que ainda foi turbinado por um bônus pelo ótimo desempenho de 2024. Além desse desconforto, o Botafogo se irritou pelo fato de Arthur Jorge ter conversado com interlocutores sobre a possibilidade de levar o meia Savarino com ele para o time do Catar. Cara, se essa parada aqui for verdade, pô, isso daí é uma postura muito baixa, né, do técnico do Botafogo. Uma postura muito baixa. Tudo bem, eu entendo que a proposta do cara é boa, o cara é um profissional, ele tem que olhar também pelo lado financeiro. Cada um sabe, sei lá, mano, cada um sabe aonde o calo aperta. Então cada um sabe ali da sua vida, cada um sabe das suas escolhas profissionais, cada um sabe dos seus objetivos, cada um sabe da sua situação financeira e a segurança que quer ter para o futuro. Isso é uma escolha individual de cada um. Só que se realmente ele causou esse desconforto no voo de volta, declarando ali abertamente sobre o contrato, falando que já está fora, e de certa forma o Botafogo segura essa informação ainda para não causar nenhum conflito, não estragar um pouco aí de toda a boa projeção que os torcedores têm para o Botafogo do ano que vem. Então, se eles realmente estiverem segurando a informação de que o Arthur Jorge já está fora, uma grande sacanagem com o torcedor do Botafogo
E também é uma grande sacanagem do técnico Arthur Jorge agir dessa maneira dentro dos bastidores. Por mais que já tenha tudo conversado, tudo resolvido. Eu acho assim, pô, fica quieto, fica na tua, faz a tua parte, sai pela porta da frente e não causa nenhum incômodo ali de bastidor, que acaba sendo realmente muito desnecessário, mesmo se tratando ali de relações trabalhistas. E a gente sabe que relação trabalhista é isso. Agora, o que me chama a atenção, mano, é novamente um técnico poder trocar o Botafogo por um salário bem alto fora do país. E eu sei que você está pensando nesse momento assim, ah, Neto, mas existem as notícias de que o Sporting está negociando com o Abel. Sim, existem essas notícias, nós falamos sobre isso ontem, inclusive que o Abel vê até com bons olhos um retorno para Portugal, porém tem um outro ponto, tem um outro lado da moeda. Acabou de sair uma notícia aí, ó, apurada lá pelo nosso Palestra, e eles garantiram aí que o Abel Ferreira mais fica do que sai. E inclusive a Leila, que tomou posse, né, da sua reeleição nesse final de semana, tomou posse da reeleição ontem, ela já vai jogar na mesa um contrato de extensão para o Abel até 2027. E ela espera que o treinador dê uma resposta positiva. Porém, isso vai se manter abafado nesse momento, né? Ela não vai falar publicamente que estendeu o contrato do Abel. Então a estratégia da Leila é aumentar o vínculo com o Abel até 2027, ficar quietinha e abafar qualquer notícia e qualquer ruído de proposta de fora que o treinador tenha. Cara, o salário que o Abel ganha hoje no Palmeiras, ele é um salário muito alto. Dificilmente uma equipe vai pagar esse salário. Os Emirados Árabes já teve algumas negativas e algumas experiências ruins com o Abel Ferreira. Então os caras não vão vir atrás do Abel. Então se realmente houver essa recusa do Abel pelo Sporting, eu acho que a chance de sair um contrato estendido até 2027, ela é muito grande. Embora, nesse momento, eu, Neto, se eu fosse o presidente do Palmeiras, eu não oferecia renovação para o Abel. Eu esperaria pelo menos até a metade de 2025 para ver o que vai acontecer, para ver o que o Abel vai buscar ali de reformulação dentro do seu contexto técnico, dentro das suas ideias táticas, para projetar um novo Palmeiras. Uma equipe mais incisiva, mais competitiva, principalmente contra grandes equipes, em grandes clássicos, que foi onde o Palmeiras, né, foi o verdadeiro calcanhar de Aquiles do Palmeiras na temporada de 2024. Então, eu esperaria, eu seguraria a onda e daria talvez uma renovação lá na metade de 2025. Porém, a estratégia do Palmeiras é muito claro de manter essa renovação em off e só anunciar lá pra frente. Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus amigos. A Leila, ela pode dar um golpe de sorte e lá na frente o Palmeiras ser campeão de Copa do Brasil, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, e aí ela anunciar a renovação do técnico, né, como um grande trunfo, como uma grande cartada, ou ela pode dar o azar também do Palmeiras performar ainda pior do que foi em 2024. Ficar a ver navios na Libertadores, ficar a ver navios na Copa do Brasil, no Brasileirão, e aí, como você vai falar para a torcida que você deu mais 2 anos de renovação a um técnico que não está conseguindo performar? A Leila vai correr o risco. E para correr esse risco, ela vai, ficar quietinha. Eu acho que esse é um dos grandes problemas das equipes brasileiras como um todo. Hoje a gente não tem equipes brasileiras que são transparentes e claras suficiente ao torcedor. Nós já falamos da situação do Dudu que aconteceu aqui, mas, mano, esse foi apenas uma ponta do iceberg em relação a tudo que o Palmeiras sempre teve. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre defendi mais transparência de informação dentro do Palmeiras. E isso é o que menos existe. Na verdade, cada vez vai existindo menos. Eu acho que um dos últimos presidentes que foi mais transparente com a sua torcida, que deu mais a cara a tapa, que veio mais a público para justificar escolhas e falar tete a tete com o torcedor, foi justamente o Paulo Nobre. É por isso que eu gostei tanto da gestão dele e eu considero uma das melhores da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque do resto, muitas coisas acontecendo por baixo do pano, muitas coisas não sendo divulgadas, o torcedor ficando perdido no meio de tiroteio de informações e a gente só sabe da coisa quando
o negócio desanda mesmo e sai para a grande imprensa e as notícias são confirmadas. Então, lamentavelmente, provavelmente é mais uma decisão que vai ficar em off para ser falada lá na frente se tudo estiver lindo e maravilhoso. Agora, e se não estiver lindo e maravilhoso? O que você vai fazer, Leila? Ah, nós renovamos com o Abel. Olha, acabei de lembrar que há um ano atrás a gente renovou com o Abel por mais 2 anos. A gente não foi muito bem esse ano, né? Mas então, a gente renovou com ele. Estamos no caminho certo? Eu não vou falar mais nada não, pessoal. Enfim, eu não concordo com essa postura do Palmeiras, tá? Ele não vai querer sair sem jogar Mundial de Clubes. Tem esse lado também. O Sport não vai para o Mundial de Clubes. O Palmeiras vai. Ele vai querer deixar o Palmeiras com 1 ano de contrato para receber menos em Portugal e ficar sem jogar no Mundial de Clubes? Aí são escolhas. Só que o Palmeiras não devia assumir essa bronca. Você tem que ter mais malícia na negociação, né? Porque o Abel vai receber mais 2 anos de contrato ali de boa, provavelmente até aumento salarial, sendo que tem um Mundial de Clubes e você poderia utilizar essa cartada para manter ele em 2025 e cumprir a sua palavra. Ele mesmo falou que vai cumprir o contrato dele, que é até 2025. Então, se ele escolher sair, quem fica queimado na fita é ele. Agora, a Leila tá colocando o dela na reta lá no futuro, sem saber o que vai acontecer. Aí é um problema seu, né, Leila? Só que, infelizmente, o torcedor palmeirense também sofre as consequências disso. Ah, Neto, você não vai falar do Zé Rafael, que talvez vai pro Santos e tudo mais, mas eu quero que se lasque. Você entendeu? Por mim que vai. Vou aproveitar que eu tô no litoral aqui agora, eu posso até buscar ali na capital. Eu mesmo busco, eu já trago aqui já. Pra cidade ao lado aqui, que é Santos. Eu já trago aqui pro litoral já. Pode, é só avisar. Avisa aí que eu vou lá buscar e já trago. Cobro nada, tá? Eu sou o primeiro a fazer isso. Se quiser, eu trago mais gente junto. Trago o Rony, trago o Gabriel Menino. Tem espaço, até 4 pessoas no carro. Eu ainda corro o risco de levar uma multa pra até colocar mais um. Se quiser, já traz Lázaro. Já vão colocando todo mundo. Põe até gente no porta-mala e trago tudo pra cá, se vocês quiserem. Então, mano, pra mim, pode ir embora. A única coisa que eu não concordo é o Palmeiras ainda pagar salário. O Palmeiras vai lá, porque vai ser um contrato de empréstimo, estão falando, e o Palmeiras vai pagar salário. Se for para amarrar um contrato de empréstimo com o Santos, amarra então um contrato com o Grêmio e traga o Vila Sante. Amarra um contrato com o Fluminense e traga o Arias. Eu sou muito mais isso. Aí vocês podem até combinar, ó, a gente paga o salário do Arias e ainda paga parte dos custos do Zé Rafael para contrato para o empréstimo. É sério, eu concordo mais que isso do que emprestar pro Santos, não pegar nada em troca e, além disso, pagar uma parte do salário. Manda embora de vez. Ah, mas eu lembrei, vocês renovaram, né, contratos ali com um punhado de ano de extensão, aumentando salários. Agora, coloca no nosso. Então, enfim, eu vou esperar a coisa acontecer, porque tem gente falando que vai pro Santos, tem gente falando que vai pro Fluminense, eu não sei ainda, tá bom? Mas das duas negociações, eu prefiro muito mais negociar com o Grêmio ou com o Fluminense e trazer alguém de lá do que negociar com o Santos, que, pelo menos na minha ideia e na minha cabeça, que não tem ninguém do Santos que possa vir para o Palmeiras e ser realmente ali um ativo aproveitável, vamos dizer assim. E eu queria também falar sobre uma parada com vocês, que eu estava ontem assistindo uma live de um canal palmeirense, e isso não foi tema da live, mas no chat, algumas pessoas chamaram a atenção para isso e eu achei interessante, eu fui dar uma investigada. Curioso? Fui dar uma investigada para saber se realmente fazia sentido esse questionamento. Porque foi assim, eles questionaram o seguinte, como que o Palmeiras, com quase 200 mil sócios torcedores, né? O Palmeiras hoje é o time que tem mais sócio torcedor no Brasil. Em arrecadação de sócio torcedor, arrecada igual ou até um pouco menos que o Flamengo, que tem 77 mil sócios torcedores. O Flamengo, pessoal, teve uma queda de sócios torcedores. Inclusive, um dos objetivos da gestão BAP é justamente alavancar esses sócios torcedores novamente, porque os programas sócios torcedores eles aumentam a arrecadação do clube também e colaboram com a folha financeira da equipe e mantém ali um grupo sempre fidelizado de pagantes, o que acaba sendo bom, faz com que os torcedores vão a estádios com mais frequência, faz com que torcedores comprem produtos oficiais na loja, porque tem condições ali de desconto, frete especiais, então todos esses aspectos. Só que aí,
eles fizeram esse argumento. Pô, o Palmeiras tem quase 200 mil sócios torcedores. O Flamengo tem 77 mil. Bem menos que o Palmeiras, né? O Flamengo caiu até algumas posições aí. E como que no faturamento é quase a mesma coisa. E eu vou explicar para vocês porque eu já falei sobre isso. Galera, eu já falei sobre isso, ó, há 2 anos atrás. Sobre o que estava acontecendo no programa sócio-torcedor do Palmeiras. Que, na verdade, tem quase 200 mil torcedores. Mas eu vou explicar para vocês por que a arrecadação ela não reflete o número de sócio-torcedores. A arrecadação do Palmeiras esse ano com o programa sócio-torcedor estima-se, segundo o GE, que seja de aproximadamente 70 milhões de reais. De 60 a 70 milhões de reais. Tá? Ano passado foi 50 e poucos milhões. Eu não vou lembrar exatamente, mas foi 50 e poucos milhões. Vocês viram que o saldo, né, que o aumento, na verdade, é muito pouco. Sendo que o número de sócios torcedores do Palmeiras quase dobrou. Só que a linha de número de sócios torcedores não acompanhou a linha de faturamento. Estranho. A conta, ela não fecha. Quando você olha para o Flamengo, a gente ainda não tem os números oficiais. Mas estima-se que esse ano o Flamengo tem aproximadamente entre 60 a 70 milhões de reais arrecadados com sócios torcedores. Só que isso com 77 mil torcedores. E o Palmeiras com mais de 190 mil. Como explica isso? Eu já expliquei isso aqui no canal algumas vezes. Eu já falei o que estava acontecendo. O que acontece, pessoal, é que o Palmeiras fez... Eu não vou utilizar esse termo, tá? Quando você... Sabe quando você compra um McLanche Feliz e vem um brinquedo junto? E a criança compra o McLanche Feliz mais por causa do brinquedo do que do lanche? E isso induz... Sabe? Tem um nome isso. Eu não vou falar porque vai ser muito pesado. Mas é basicamente isso que acontece. Porque, como o Palmeiras ele é patrocinado pela FAM, quem estuda na FAM e se associa ao Palmeiras tem desconto de mensalidade. Então, se você é um torcedor do São Paulo, é um torcedor do Corinthians, é um torcedor de qualquer outro clube, Flamengo, Vasco, e você está lá fazendo a sua faculdade, a sua graduação, e você se associa ao plano básico, tá? De R$ 9,00, R$ 9,90 do Palmeiras, você já recebe desconto na sua mensalidade. E quando você olha o desconto que você recebe ao longo do ano, com os R$ 9,90 que você paga por mês, compensa e compensa muito. Compensa demais. Neto, você está querendo dizer que existem torcedores não palmeirenses que são sócios torcedores palmeirenses para terem descontos na universidade? Exatamente. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu falei para vocês há 2 anos atrás. Eu falei para vocês que o número de sócios torcedores do Palmeiras, inclusive, ia aumentar. Só que o faturamento, às vezes, não iria acompanhar, porque iria ser do plano mais básico possível. É isso. É por isso que quando você olha, o Palmeiras tem quase 200 mil sócios torcedores. Nossa, o time com mais sócios torcedores. Que coisa bonita, né? Só que eu acho engraçado que eu mesmo fui pesquisar a fundo e a imprensa não divulga o montante gerado. Por que vocês falam do número de sócios torcedores, mas não fala de quanto de caixa trouxe para as equipes isso? Porque, na verdade, o que interessa não é o número de sócio torcedor em si. O que interessa é o que está faturando. Eu posso chegar amanhã, presidente do Palmeiras, e falar assim, olha, nós vamos dar 6 meses grátis de sócio torcedor para quem se associar nas próximas 48 horas. E aí, pá, vai encher de sócio torcedor. Aí quando você for ver, não vai estar faturando nada. Por quê? Porque eu dei uma condição que progrediu o número de sócios torcedores, mas não progrediu o caixa. E é isso que acontece. Se eu não me engano, teve algumas coisas assim também. Se você se associasse, você ganharia acho que 6 meses grátis. Tinha uns negócios assim também que aconteceram. Então foram algumas movimentações de caráter financeiro que fizeram com que o número de sócios torcedores do Palmeiras se alavancasse. Só que o faturamento, cara, ele está estagnado. O Palmeiras vai faturar quase a mesma coisa do que faturou no ano passado, que tinha um número quase pela metade menor. Quando eu venho aqui e falo as coisas, tem gente que fala, você é Mauro César de Verde, você não sabe de nada, você é isso, você é aquilo, é profeta de Apocalipse. Só que, na verdade, se você olhar no detalhe, se você fizer uma conta básica de matemática, você vai ver que as contas, elas não fecham. E aí, quando a gente compara com outras equipes e o faturamento delas com isso, a gente questiona, mas espera aí,
Tem alguma coisa de errado nisso. E às vezes parece que a imprensa não faz o trabalho jornalístico, investigativo devido para trazer informações como essas e ser mais transparente com você. A gente precisa falar aqui, né? Numa estrutura toda amadora, num quarto adaptado, com um microfone abafado, aquilo que você precisa ouvir para você abrir seus olhos em relação ao que acontece nesse mundo. É isso, pessoal. Simples assim. É só você pesquisar aí, que, né, se você for cavando, você vai achar, você vai fazer a conta, adição, subtração, e você vai chegar nesses valores que eu estou falando para você. Tá bom? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.